Sara, que prazer te receber aqui no meu programa. Estamos aqui no estúdio do Cauê, Estúdio Doc, na Vila Madalena. Muito obrigada pelo seu tempo, por ter topado esse papo. Eu tô muito feliz de ter aqui. Eu que tô realizada, assim, incrível. Eu tenho acompanhado, assim, toda a sua dedicação com os artistas, assim. Tem sido linda essa equipe. Maravilhosa, Cauêzão. Muito obrigada. E pra começar, eu queria saber como que começou sua relação com a música, assim. Cara, eu adoro tentar pensar sobre isso, porque eu acho que a maioria dos artistas, eu não sei, mas eu tenho essa sensação. Quando virou trabalho, assim, eu sempre fiz, assim, não tem uma data de início, assim, sempre foi, sempre fiz. Sempre cantei com o meu irmão. Minha família é muito musical, minha avó tinha uma irmã gêmea, que elas cantavam juntas. E tocam instrumentos sempre, inclusive nos parabéns, assim, era tipo, você faz tal voz, você pá. Então, sempre teve, assim, então, esse lugar sempre foi muito vivo, muito espontâneo. E aí teve um momento que eu falei, cara, eu acho que eu só sei saber fazer isso direito na vida. Então, e recebi uma proposta também, tava em São Paulo. Não, mas calma, que momento foi esse? Como assim? É porque, assim, pelo que eu entendi, então sua família é uma família musical. Sim. Mas alguém seguiu profissionalmente? Sim. Sim. Foi o seguinte, assim, o meu irmão, ele é mais velho, 5 anos mais velho. E ele ganhou um reality show de música em 2009, o Ídolos. Que legal! Que legal! E isso foi incrível, assim. Mas bem na fase da transição das músicas de download pro Spotify, o streaming, esse caminho, assim, até que a indústria também teve um gap de entender como seria as gravadoras, inclusive. E aí ele tinha acabado de ganhar, São Paulo foi abrindo portas. E a gente sempre foi muito unido. Eu sempre fui, assim, colada no Saulo. E aí eu comecei a ir nos saraus, assim, conhecer artistas na época. E ainda não era a minha profissão, assim. Eu fui fazer artes cênicas, que eu amo, também sempre fiz. Só que aí eu cantei num sarau desses, assim, meio chiques. E aí um cara me chamou pra fazer um piloto de um programa em 2013. Que... Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tenho 31. Tinha 21, talvez, né? Quase, né? Não, menos. Menos, meu Deus. Claro. Por quê? Eu não sei também fazer conta Eu sou assim. de humanas, não vou fazer essa conta agora. Ah, enfim, não você tinha isso. menos que 20. Sim. E aí, me chamou pra fazer um programa piloto do Canal Bis, chamando A Voz Delas. E aí a gente gravou e rolou o programa. Eu acho, não sei se tem até hoje, mas eu acho que eu fui a primeira edição. Se não foi, acho que foi a primeira ou foi a segunda. Mas a gente gravou o piloto. E aí, por causa disso, eu recebi um convite pra cantar no Terraço Itália, assim, e nem tinha, tipo, um show formado, assim. Eu cantava onde eu ia. E eu falei, caramba, beleza, trabalho. Vou estudar mesmo. Aí fui estudar música e fui estruturar um pouco o caminho dessas e primeiras conhecer oportunidades, assim. Isso, mas assim, por exemplo, com 10 anos, na minha cidade, eu ganhei o concurso de Mais Bela Voz. Essas coisas, assim. Já tava ali, mas você ainda não tinha, tipo, olhado com esses olhos, assim. De tipo, vai ser isso, né? E também porque acho que São Paulo que apresenta essa indústria pra gente, assim. Em outros lugares do Brasil, no interior do país, você fica um pouco com medo de decidir ir pra área da cultura, da música, porque é bem delicado, assim. Você fala, será que roda, que tem fluxo? Como que é? Então, também acho que foi por isso. Foi isso pra mim, assim. Mais ou menos aí que eu comecei. E aí, começou desde sempre, então, né? Sim. Com uma super referência, que era uma pessoa que você amava, seu irmão, então. E aí, qual foi a primeira vez que você olhou pro que você estava fazendo e falou… Isso realmente é meu trabalho? Tipo, aquele momento que você se dá conta de que… Claro, já tinha uma história, porque sempre tem. Sim. Mas que você se assume como cantora, artista, assim. Cara, eu acho que loucura ser jovem, né? Tipo, hoje tem uma fala da Fernanda Torres que fica muito na minha cabeça hoje, assim, agora depois dos 30. Cara, o fase complexa, assim, de você entender o que você quer do mundo e se transformando muito ao mesmo tempo, com uma fome de vida, de vontade de tudo, e ao mesmo tempo você não sabe o que você vai fazer da sua vida.
Então, assim, nesse sentido, eu acho que eu sou muito intensa. E era um lugar que eu sentia uma presença, assim, uma segurança do que eu sou. Que eu falei, cara, eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida. É ocupar essa presença, assim. Que cantar me traz, o que hoje em dia depois se tornou a composição também, bem depois. Mas que me traz essa sensação de estar inteira, de estar segura, de ver o mundo, de poetizar coisas. Então, acho que foi um momento de escolher por mim mesmo, assim. E é uma grande coragem, mas teve esse espaço, assim, de me dar conta. Mas eu acho que foi acontecendo, porque aqui, né, no meio artístico, é um trabalho que puxa pro outro. E aí, fui conhecendo grandes músicos, assim. Inclusive, nessa época, me chamaram... Fiz um Cruzeiro da Chili Beans, que eram uns shows. E hoje, essas musicistas que faziam parte dessa banda são gigantes hoje. Minhas amigas de comecinho de carreira. Tipo, a Ana Karina Sebastião, uma baixista sim, incrível. Isso, e não só, né? Tem o trabalho dela também. Sim, nossa, eu conheço a Aninha de gravar cover em casa, assim. Até apaguei esse vídeo do YouTube. Mas, assim, e a Mônica, a Gena, sim, uma gênia. Elas têm banda juntas, inclusive. E a gente é amiga desde essa época, assim. E aonde eu fui entendendo que eu tava engatando também foi no ramo da publicidade. Comecei a ser convidada, conhecer as produtoras e pra cantar. E foi indo, é um pouco assim, né? A carreira artística, assim, pelo menos pra mim, inclusive sendo atriz, era isso, assim. O teatro me leva pra música, a música me leva pro teatro, o teatro leva pra música, a música pro teatro. Mas legal você ter falado a última coisa, a questão da publicidade, porque já engata na minha segunda pergunta. Que é, nas suas plataformas, o seu primeiro lançamento foi em 2019, com Johnson's Linha Iluminadora. Se eu falar pra você, tá, continua, termina essa pergunta. Me conta um pouco sobre isso, né? Porque na hora que eu fui olhar, eu falei, bom, achei interessante ter Johnson's Linha Iluminadora, entendeu? Se eu te falar que eu hoje tô assim, gente, eu preciso organizar uma Spotify, cara. Tem umas coisas lá, e tem coisas distribuídas por essas frentes, produtora tal, a outra produtora de áudio. Tem mesmo, não tem só Johnson's Linha Não, tem Iluminadora. outras coisas. E aí, assim, nessa época eu não compunha, assim. Eu pra mim, qualquer gol era gol. Vambora, assim. E foi isso que aconteceu, assim. Foi um momento que eu comecei a gravar. E já até gravava antes, desde 2016, mais ou menos, já a publicidade. E aí, eu fiz alguns jingles grandes, assim. Por isso, que inclusive depois eu comecei a compor pra publicidade e pras outras áreas. Mas eu fiz um jingle pra Boticário, que foi um sucesso, assim. Pelo menos pra mim era. Que é uma nova letra daquela música... O que a baiana tem? Então era, o que a Ana tem? E aí, foi me levando, assim. Eu fiz um pro iFood na pandemia, que foi um sucesso. Que foi a música do Gonzaguinha, a capela. E aí, foi isso, assim. Naquele momento, eu nem sabia o que eu queria da minha vida. Sendo bem sincera, no sentido de... O que eu vou cantar, como eu vou compor. Me permitia super pouco, inclusive, criar. Era bem cantar as composições de artistas, amigos. Inclusive, muitos homens. E assim, o que foi mudando muito também. Ainda bem. Sim. E aí, nesse sentido, eu fui indo, assim. Eu fiz muito, trabalhei muito com isso. Nossa, sei lá. Fiz locução do Apple Watch, assim. Escolhida pela Apple, assim. Foi muito massa, chique. Inclusive. Chique. Essas coisas. A publicidade foi abrindo, assim. E... Inclusive, compus pra Pantene, pro Big Brother, foi ano passado. Essas coisas, assim, de surgir, de cair nesse lugar da indústria, assim. Mas, Johnsons, me desculpe, cara. Mas eu vou ter que colocar essa música em outro perfil. Porque tá tudo bagunçado. Tem Johnsons, tem outras coisas. Tem trilha sonora de várias coisas. Tem de série. Tudo que eu fiz. E aí a galera, não, vamos colocar lá no Spotify. É incrível, mas hoje
isso é uma outra frente. Tipo, é um trabalho… Em algum lugar tem um tom engraçado, assim. Porque eu pensei, eu sempre vou ver qual é o primeiro lançamento do artista. E aí, na hora que eu vi Johnson's Linha Iluminadora, eu falei… Gente, a gata faz tudo, entendeu? Cara, tipo assim… Exato, porque era uma época também que, tipo… Que eu acho que muitos artistas passam por isso também. Que é assim, eu tenho minha voz, eu vou cantar em todo lugar. Eu fazia isso, assim. Eu dava canja em todo lugar, eu ia conhecer as pessoas. Eu ia atrás, ia nos saraus, ia nos Se slams. movimentava, né? E aí, tipo, eu fazia tudo. Até eu entender o que eu queria, eu ia fazendo tudo. Então tem isso, essa história, mas é história também. Exato, e eu tá achei aí, maravilhoso. super legal. Sim. Mas assim, hoje é um pouco assim, peraí, galera, vamos… Até pro algoritmo não se confundir, esse é o grande sim, problema. sim. O problema é difícil, mas tudo bem. Vamos pra Mas aí, cima. falando do seu autoral… E não que isso não tenha sido autoral, né? Mas tô dizendo Sim, uma coisa sim. pra você mesmo, né? Claro. Em 2020, você lança seu primeiro EP, Eu Incomodo. E tem estilos bem diferentes dentro desse EP. Sim. Eu queria saber como foi lançar esse primeiro trabalho autoral no sentido de ser para você como artista, se lançando no mundo e trazendo esses estilos tão diferentes, assim, né? Sem se segmentar. Sim. Cara, aquela época, eu tive um apoio de um parceiro, um grande amigo e um grande produtor, o Ed Cortes, que fez a trilha do Cidade de Deus e várias trilhas de filmes incríveis. E ele fazia muito desse trabalho de publicidade comigo. E toda vez que ele me via gravar ou cantar, ele falava, caralho… Perdão. Não, nada. Caralho. Ele falou, caralho, assim… tipo assim, gostava muito da minha voz, do meu talento e tudo mais. E aí, chegou um momento que eu falava, cara, eu quero gravar. Eu quero fazer algo meu. Eu quero pesquisar isso. Por onde eu vou? Ele… Não sei, mas usa o estúdio. Aí, por um tempo, assim, ele me apresentou o Tomás, um grande amigo, compositor, que é inclusive neto do Djavan, uma grande Chique! Chiquérrimo! E Eu ele… sei quem ele é, ele lançou umas coisas. Pouca coisa, né? Cara, ele é um gênio, eu fico como indignada. Como que é o nome dele no Spotify? É diferente. Acho que é Bojover. É BJ alguma coisa. Isso! Nossa, é incrível. Só que ele lançou muito pouco, assim. Não sei se é isso que ele quer seguir da vida dele, Também mas não sei, mas assim, ele é um incrível. grande compositor, é surreal, ele assim. é incrível mesmo. E a gente compôs, começou até a tecer coisas juntos. Mas a vida mesmo, assim, os compromissos, a gente foi fazendo outras coisas. E aí teve um dia que eu fui lá sozinha, assim. E aí no estúdio pra cantar mesmo, estudar. E aí ele falou, e aí tal? Eu falei, ai amigo, sei lá. Acho que eu vou estudar fora do Brasil, sei lá, eu vou fazer alguma coisa. Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Aí ele falou, vamos fazer, vamos compor. Mas vamos começar do zero. Vamos escrever uma coisa do zero. E nesse sentido ele foi muito generoso. Porque ele trouxe caminhos, e muito comigo, de caminhos que eu vejo a minha voz, assim, a minha música. Que é cantar qualquer história que o coração pulsar, assim, tipo… E que a voz caiba essa história. E aí, primeiro, várias dessas músicas, né? No caso, ele começou a maioria das composições. Ele estruturou a maioria ali, eu me permitia muito pouco. Eu fiz alguns ajustes, assim, porque eu ainda não me permitia como criadora. Uma besta, né? Devia ter tentado. Processos, Sim, tempo, a gente precisa de tempo. Super! E hoje eu vejo muito isso também, assim. Aquela Sarah me trouxe até aqui demais. Totalmente. E nesse sentido, algumas músicas, né, inclusive esse álbum, nasceram em inglês primeiro, da parte dele. Por isso que tem algumas até que eu falo, ai, essa música é mais legal em inglês, cara, em português. Coisas assim, mas foi incrível o processo, porque a gente gravou, levantou tudo. O Ed foi o grande apoio, assim. A gente conseguiu fazer 2 clipes com o apoio dele nesse sentido de estrutura, porque quem era eu na fila do pão, assim, real. E foi maravilhoso. Quando a gente tava entendendo como lançar, porque o Ed, como trabalhando mais com trilha, ele não tava num espaço do mercado de know-how de plataforma digital, de programação de lançamento ou qualquer coisa do tipo, assim. E aí teve uma oportunidade incrível. Ele trabalhava com alguns executivos de alguns streamings e teve um happy hour na produtora com uma galera de uns streamings. E uma dessas pessoas levou uma amiga que era de uma gravadora gringa, que chama Audio Network, que é uma gravadora bem grande lá fora, inclusive por trilha sonora. Trilha sonora branca, que a galera fala, que são trilhas sonoras feitas
não necessariamente para aquela obra específica, mas tem aquela música, gostei, vou pôr vir no banco dessa plataforma, eu vou pagar pra colocar essa música no trabalho. E aí, cara, ela me viu cantar, assim, falou, quero trabalhar com você. Aí eu, brasileira, né? Tipo assim, tá, legal, tapinha nas costas, nunca mais vai falar comigo. Outro dia, oi, tudo bem, eu sou a Chloe. Ela foi atrás. Ela foi atrás dessa gravadora, Hello, adorei o seu trabalho. tipo... Caraca! E aí, a gente lançou, e assim, aí foi um processo, né? Porque a gente foi construindo com eles, a indústria da Inglaterra é outra coisa. E aí, teve uma grande questão. A gente tinha pensado em lançar no verão de 2019. E aí, a gente conversando com eles, nesse sentido de construção de qual seria o melhor momento. Aí eles falaram, cara, verão tem muito lançamento, né? Vamos depois do carnaval? E aí, a gente lançou lá primeiro. E aí, eu ia pra lá fazer mídia, inclusive. E aí, eles falaram, tá dando um vírus aí, cara. 7 dias de quarentena. Passando isso, Você vem vem pra cá, a gente vai promovendo e tal. Eu falei, claro. Super empolgada, várias mídias legais. E pra mim já era incrível, eu tava lançando algo. Imagina na mídia de lá, pra mim era ainda hoje. E aí, 1 ano de pandemia, né? E aí, pra mim, foi uma curva tanto de entender o processo dessa vivência desse álbum, ele não aconteceu. Tipo, de cantar pras pessoas, de movimentar esse álbum, de ouvir ele com as pessoas. E aí, na realidade, você lançou primeiro em inglês, depois em português? Não, na verdade, eu lancei, lancei em É. português primeiro, depois em inglês. Pra eles preferiam lá em português primeiro. Então, o lançamento seria em português, então, porque primeiro. Porque no Spotify tá assim. Então Sim. Mas tudo surgiu de lá primeiro, na verdade. Isso. E aí, deu a pandemia. E aí, até como assessoria de imprensa, assim, pra tentar produzir, promover o álbum. Foi tipo... Sara, as pessoas estão morrendo. Tem como mandar um press kit e tudo. Sim. Tipo, não vai dar. E aí, até aí eu tava... Beleza, esse álbum ficou aí na gaveta. Agosto de 2020. Começou a ganhar muito seguidor. Do nada, assim. Muito, muito. E eu falei, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí eu descubro a gravadora grande, nem tinha de me avisar, porque eles têm autorização. Meu álbum começou a entrar em um monte de coisa. Entrou no Vis-a-Vis, né? Numa série do Netflix. Incrível, espanhola. Entrou em outras séries. E aí, pra mim, foi um grande acontecimento de 2020, assim. Porque, nossa, eu fui entrevistada pela Folha. Tipo assim, eu fui a pessoa mais buscada no Shazam por causa disso. Por um tempo. E aí, onde o álbum ganhou uma alavanca, assim, vamos se dizer. Bom, acabei de falando todo o lançamento, mas... Não, mas maravilhoso, porque essa era uma das perguntas. Por que lançar essa versão em inglês? Então, você acabou respondendo tudo. Então, tá tudo certo. Eu sou bem tagarela, qualquer coisa você me fala. Mas esse lugar, assim... E aí, foi importante também, como entender o mercado, entender aqui. E algumas dessas frentes super me atravessa, como groove, como love song, R&B, voz, arranjo. E também a pesquisa de uma linguagem pop. Também trabalhei com diversas outras frentes, assim, de outras áreas da indústria, no sentido de pesquisa musical, assim. E eu fui falando, cara, não, eu quero ter uma linguagem, como diz o Caetano, pop é gostar de gostar. Eu quero gostar de gostar. Quero escrever disso. E aí fui caminhando pra isso, assim. Mas me descobri melhor como compositora depois desse trabalho. E aí, chegamos a esse ano. Você já lançou o primeiro ato do seu álbum, com algumas músicas, que se chama Sensível ao Toque. Sim. E um filme, que tá babadíssimo, mas a gente vai falar mais pra frente. Boa! Mas eu queria saber como foi essa construção, assim, né? E essa ideia de fazer em 3 atos e... Enfim, por que dessas escolhas? Sim. Como tá sendo esse primeiro ato? Em breve tem o segundo, né? Sim. Nossa, assim, gente, não tem segredo. Eu acho que a cena independente se estrutura pelos editais de cultura. E pra mim não foi diferente. Eu me vi, depois de compor pra muita gente, diversas frentes, inclusive, desde o Igor e Lulinha, que é uma dupla de piseiro, até a Xenia França, assim. Depois de compor e pesquisar essa sonoridade pra muita gente, eu tinha que mergulhar no som que eu queria fazer. Nas coisas que já me batiam. De, tipo,
isso vibra em mim. Tinha música que em alguns camps, pra alguns artistas, eu nem mostrava. Eu tipo, não. Eu acho que vale fazer um recorte que eu, antes de trabalhar com música, não sabia que existiam esses camps de composição. Então, os artistas se reúnem pra trocar uma ideia e compor sobre algum tema, assim. Não necessariamente é tão pessoal, né? Sim. Muitas vezes é um tema que o mercado pede pra que aquele assunto que tá em alta seja falado ou cantado de algum jeito. Sim. E aí vocês estão ali como veículo de escrita, né? E tudo mais. Quase como roteiristas. Um pouco daquela história, né? Por exemplo… Eu achei uma loucura quando eu descobri isso há um tempo atrás. E E eu falei, gente, como Eu assim acho. as pessoas se reúnem pra fazer uma parada que depois tá todo mundo cantando horrores e eventualmente não tem tanta verdade, assim, talvez corte isso. Não, mas assim, mas também tem. Tem coisas que tem muita verdade vindo disso e tem coisas que não. É que às vezes a gente sabe que depois, nos bastidores, a gente sabe que tem muita coisa que só é montada, né? Que é feita para as pessoas gostarem de acordo com aquele tempo e com aquele espaço. Sim. E aí isso, eu que sempre fui uma consumidora de música, é um pouco frustrante. Porque eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de ouvir verdade. Eu gosto de inventar as minhas histórias a partir daquela história. Sim. E aí quando você sabe que aquilo foi pra números… Cara, mas porra, meio chato. Mas vou te dizer uma coisa. Tem artistas e artistas, compositores e compositores, projetos e projetos. Por exemplo, eu já cheguei a compor para artistas muito pops, que claramente estavam sendo investidos para ser mais um produto de pop, de um gênero específico, que tem um formato que possa funcionar e possa dar dinheiro. E compus pra China França. Sim. Que foi um camp. Sim. A gente ficou 4 dias num sítio, com a banda, cozinhando som, escrevendo. Foi um outro processo. Sim. E também, por exemplo, já tive… Inclusive nos processos mais comerciais até, de pessoas que escrevem para diversas áreas, assim… Eu fiz uma das, assim, músicas lindas, assim, de a gente se emocionar, de a gente pular a essa altura, fazendo tipo, ai, que incrível essa música, chorar e tal. Então, depende também de como as pessoas se conectam. E também o que a gente aprende. Tipo, um dos primeiros camps que eu fiz, eu tava num grupo que tava eu, o Lucas Carlos, o Gabi, que é filho do Rodriguinho, Pelu, que era do Restart, e mais alguém. E, cara, simplesmente o Lucas Carlos, assim, começou um flow. Em 10 minutos a música tava pronta. Eu falei, cara, eu não vou assinar. Tipo assim, tudo bem, a gente tá aqui criando, a gente teve ideia de tema, mas assim… É um fluxo do que ele criou, assim, e também outros aprendizados, assim, desde rima até… Tipo, a galera do rap normalmente gosta de escrever e aí mostrar. Aí outras pessoas gostam de tocar uma harmonia, pensar uma imagem, cantar melodia. Então, depende, assim. Mas tem muito isso na indústria, até dos maiores. Tipo, eu sei que a Beyoncé, nos últimos álbuns delas, todos são camps. Todos são camps. A maioria são camps. De muitos artistas, na verdade. É que nada é péssimo e nada é maravilhoso, né? Então, assim, no final das contas, tem espaço. Mesmo dentro dessa mesma esfera, acho que minha crítica foi mais pra esses espaços que ficam mais banalizados. Sim. Banalizam mais essa forma de arte. Inclusive, tem outros que são intensos, né? Que são bonitos, que são preenchidos. Exato. Aí eu não tô falando desse lugar, né? Obviamente. Mas desse lugar mais, tipo… Inclusive, banaliza muito o compositor. Não é só pela linguagem, assim. Acaba sendo… Essa é a minha crítica também ao mercado. Nesse sentido. Tô contigo. É isso. Nem lembro o que a gente tava falando. Enfim, a gente tava falando sobre o seu primeiro álbum, os seus atos. Tá. E aí, se você pudesse explicar um pouquinho sobre… Boa. Cara, sobre isso, assim. Nesse sentido, assim, o que aconteceu? Depois de compor com muita gente, eu fiz um camp meu com a maioria dos compositores que eu mais admiro, assim. Que são meus amigos pessoais também, que conheceriam aonde… eu quero pesquisar som, aonde eu quero… o que eu posso cantar, o que eu gosto de criar. E aí eu chamei uma galera, inclusive sou muito fã de todos eles, assim. Vou citá-los todos. O Digo, que é incrível, um cantor da Bahia. Eu conheço, Digo. Digo, grande compositor, meu parceiro, assim, sei lá, ele deve estar no álbum todo, pelo menos na metade.
A Gavi, que é uma irmãzona de estrada, de camp, de tudo também. Sim. A Amanda Coronha. Todos check. Sim. Maravilhoso. O Lucas Nage, que é um amigo compositor, assim, incrível, que tá, nossa, compondo pra todo mundo do pagode, Dilcinho, Ferrugem, todo mundo, um gênio. O meu irmão, o Saulo, que também é um gênio, eu não me canso. É surreal trabalhar com ele. E o Doug, que é outro parceiro do Rio, assim, que tem bem esse molho do cria, carioca. E aí a gente misturava os grupos e compunha. Eu falei, cara, eu quero pesquisar brasilidades em muitas vias, eu gosto. Quero falar disso, eu quero não ter papas na língua, mas também falar sobre amor, mas também falar sobre um lugar rua. E também teve uma música que eu compus depois, que é a última música do álbum, que pra mim é a mais querida nesse momento. Mas foi essa construção. E aí o álbum foi possível pelo PROAC, assim. Eu escrevi sozinha o PROAC. Estudei muito como faria um projeto. Tive algumas ajudas de amigos que corrigiram e tal. Fiquei de segunda suplente, rezei muito. Não para que alguém perdesse, mas mostrando que eu tô muito pronta, que eu queria muito realizar. E aconteceu, 2 meses depois do resultado, eu fui contemplada. E eu vou ser muito, muito sincera. Que loucura que é fazer um álbum com esse nível de estrutura. E porque é muita transformação, assim. É uma transformação… Porque uma coisa é a música composta, depois pré-produzida é uma coisa, depois gravada é outra. E a edição disso. A construção de linha do álbum, assim. Eu queria muito falar de uma coisa que pelo menos eu vivi e sentia muitas mulheres vivendo, assim, ao meu redor, a nossa geração. Esses amores líquidos que começam um pouco pré-pandêmico, que é essa liberdade sexual, essa pegação, esse questionamento do que é uma relação, monogamia ou não. Esse limbo que a gente viveu bem. Eu acho que você é da minha geração nesse sentido. Beijada aqui, não sei o quê. Pandemia e pós-pandemia. A sua relação com isso, com o outro, com o desejo, consigo, com o homem nesse caso. Tipo, sou uma mulher bissexual hoje, ainda não tive grandes experiências com mulheres, mas tive muitas relações com homens. E isso foi um grande lugar, assim. E eu queria muito falar disso, dessas curvas. Então, do desejo em si, né? Porque eu acho que o pop tem muito desejo do voyeur. O cara te olha e ela faz pra câmera. É muito legal, mas… E o desejo em si? Você tendo desejo em você e não pra alguém ver, sabe? E aí, trazer esse lugar… E também fazer uma pesquisa de um pop que fosse mais preenchido. Tivesse mais som, tivesse mais banda, tivesse arranjo, tivesse sopros, tivesse arranjo de voz. Que fosse nessa construção, assim. Então, foi isso que eu criei, assim. O primeiro ato, até vou dar spoiler dos próximos atos. E eu acho muito lindo poder falar isso também. Que acho que é a primeira vez que eu falo, assim. Eba! O primeiro ato, ele é um pouco essa busca do tesão em si. E dessa relação, tô aqui, a flor da pele, e vou propor coisas, vou falar disso, tal, e ter essa coisa, né? Por exemplo, a primeira música, o final da música chama Ficando com Tesão. E no final dela, a banda cresce num lugar de arranjo, que é um lugar do ápice desse corpo que está sentindo isso. Aí, em Amor, vem um espaço também de… E aí? Tanto tempo que a gente não se pega, vamos dar um rolê, pá, não sei o quê. Tô aqui, meio pandemia, pré-pandemia, pós-pandemia. Aí vem Último Rolê, que é uma coisa que eu vivi muito. Rolos. Que é tipo, a gente fica sempre que a gente se encontra, mas não estamos namorando. Imagina. Gente, imagina, eu tô livre, você também. Mas ao mesmo tempo tá meio apegada, aquilo não tá, como que eu ajo. E essa música, inclusive, eu compus no camp. Acabaram não gravando, mas eu adorei. E Abstinência de Baile, que foi uma crítica dos relacionamentos héteros, no caso, que eu me relacionei, que eu enfrentei muito. Que é esse espaço de quando eu me abro pra me relacionar, quando eu vejo, né? E não tô falando de pessoas muito escrotas, red pills e tudo mais. Eu tô falando de galera nossa. De uma galera que tem que questiona um pouco mais a masculinidade. Que é o que o filme traz um pouco. Mas tem as suas toxicidades. Mas que eu acho até mais perigoso, sabia? Com certeza. Com Porque certeza. a gente compra uma ideia de
Porque um Red Pill já tá lá. Pum, bandeira vermelha, não tá queremos. aqui na sua cara. Tipo, sai, péssimo, tal, pam, 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 pam. Uma pessoa que vem com uma outra roupagem… Uma pessoa não, um homem cis que vem Sim. com uma outra roupagem, porque são Sim. eles, sempre, Sim. que vem com uma outra roupagem, você fica meio tipo, nossa, pode ser diferente, é diferente, isso pode ser legal e tal. E aí você olha pra aquela relação aposta na possibilidade de ser diferente, daqui a pouco você cai no mesmo, só que um pouco mais elaborado. Sim, e aí isso é muito mais disfarçado. perigoso. E eu queria trazer esse lugar… Por exemplo, se eu fosse poetizar isso… eu queria falar real, entendeu? Então, inclusive, essa linguagem de tipo… Que é o que a música fala, né? Até que tava… Eu compus essa com o Digo. Até que tava gostosinho, confortável. Meu coração tava tranquilo, estável. Sobrevivendo no vermelho, com a ajuda de aparelhos. Precisando de um shot dobrado. Do nada, me vi em um lugar que não era meu. Vivendo um romance que é só seu. A rua tá batendo na minha porta. Porque cê me deixou com abstinência de baile. E é um espaço de tipo… Que aconteceu muito comigo. De repente eu me vi assim… Não vestindo a roupa que eu queria. Não saindo no rolê que eu queria. Comendo a pizza que ele quer. E nada. Até, por exemplo, eu já me deparei com a situação de eu ter voltado de um set de um filme que eu fiz a trilha. E tava completamente emocionada. Porque era um musical. Então tinham 200 bailarinos cantando a minha música na Paulista. E eu tava chorando que nem uma criança. E o meu irmão, que também compôs. Cheguei, assim… E aí… Nossa, amor, foi incrível. E 2 minutos depois, é tipo… Ah, não, você é uma boa compositora. Mas assim… Não é esse tipo de música, assim, como… Sei lá, e falou um compositor, assim… Um homem rebuscado. E eu falei… Caralho, esse nível… A Amazon aprova a minha música. E ele não aprova a minha música. E aí tem essa construção, assim… E vi muitas mulheres passando por isso, assim… Então, queria trazer isso. Queria trazer a festa também… Que eu sou muito da dança, sou apaixonada, fiz aula de dança africana há muitos anos. Não vivo sem isso. Pra mim, assim, realmente não bebo 0 álcool e danço uma noite inteira até pingar, assim. Sou essa pessoa. Então, esse primeiro ato é esse lugar. Falo muito, você viu, né? Meu Deus do céu. Gente! Aí vem o segundo ato, que eu queria dar uma enquadrada nos caras. E também foi uma curva que aconteceu um pouco comigo. Claro, aliada a um lugar poético de crítica e de busca também, musical e de situação, mas também aconteceu comigo. Vinha todo esse movimento das mulheres em todas as frentes da música, inclusive no rap e em outras áreas, né? Que elas estavam botando a boca no trombone, tipo, falando, zoando os caras. Falando, tipo, o que é isso? Que é o que tá acontecendo hoje, que tá sendo fantástico. O espaço que elas estão ocupando, nem pedindo licença. E aí eu queria muito trazer isso, eu queria fazer isso de várias maneiras. Então, o segundo ato, vou dar spoilers legais. Primeiro ato, a primeira música chama Pinóquio. É um feat com a Mabi, uma rapper que eu admiro demais. Ela é maravilhosa. Virá aqui na próxima edição de gravação. Sério? Ai, eu amo de paixão. Eu vou falar, ela é demais. Eu conheci ela num camarim, mostrei a música, ela falou, vamos fazer. Quando a gente grava, assim, eu falei, meu Deus. Decidida. E maravilhosa, gentil, talentosa, assim, surreal, muito maravilhosa. E a gente tinha feito essa música, mas eu senti que faltava. Faltava a rua, faltava. E ela chegou num espaço incrível, é uma música que mistura reggaeton e pagodão. Ela chama Pinóquio porque a gente zoa o cara que mente sobre pegar mulheres que ele nunca pegou. E aí a gente zoa isso. E aí a segunda música é Flor que Tu Fuma, que é um sertanejo que vai no final, assim, vai pra um improviso meio Frank Ocean, assim, maluco. Chama Flor que Tu Fuma, dando a zoada justamente disso, assim. Tô mais solta que a flor que tu fuma. E aí depois é a última, Se Eu Falasse Que Eu Te Amo, que é um pouco… E aí, cara, se eu falo que eu quero amar, você fica ou você vai embora? Porque eu quero amar. Você quer ficar? E que é o que aconteceu. Alguns que foram um relacionamento saudável é tipo… E aí? Quero amar. E aí, você quer? Ghost. Essas coisas, assim. Rindo de nervoso, né? É, total. E aí esse lugar de tipo… Eu vou escolher, cara. Eu vou escolher isso. Se quiser ficar bem, se não quiser, amém. Obrigada, pode ir. O último ato…
é o encontro com esse amor, assim. A primeira música chama Pé na Beira. Então é, tipo, pisando devagar, assim. É tipo, você tem certeza? Porque senão eu vou fundo. E aí, a segunda música do terceiro ato chama Suquinho da Garota. Que é um fluxo, assim, é meio R&B, Já deu meio pra groove. entender também. Sim. Acho que não precisa explicar, o nome é autoexplicativo. Sim, mas é um espaço também de uma relação que tá há muito tempo junto e ainda tem um super fogo, um super amor e uma coisa. E tem Iluminar, que é a última música do álbum, que é o amor, assim, pra vida. Que quando você realmente encontra alguém que escolhe amar como você olha o mundo de outra maneira, assim. E foi o que aconteceu comigo. E tá acontecendo comigo também. Você tá amando? Tô, muito. É público? É público. Ah, eu não vi, não. É o diretor do filme, a Abstinência de Maria. Você me falou, verdade. Imagina. Você me falou. É verdade. Gui Gomes, amor, te amo. Com dedicatória e tudo. Amei. Mas então, tem essa curva toda. Bom, falei demais, mas falei tudo. Demais. A gente tá chegando no fim. Eu tinha uma pergunta que eu vou reconfigurar pra gente ser um pouquinho mais objetivo e chegar pro final. Que é, você lançou esse primeiro ato. Sim. São 3 músicas, 3 visualizers e um filme sobre a abstinência do amor que contorna muito disso que você falou, dessa relação, a abstinência do amor, que você falou muito dessa relação, né? Você até cantou um trecho aqui do rolê e contou um pouco disso. Mas o que mais me impressionou nesse filme não foi a questão da música só, e nem da história só, foi a sua baita atuação. Tá tipo assim, surreal. Além de ter uma direção criativa muito legal, eu ficaria vendo, eu te falei mais cedo, eu ficaria vendo vários desses filmes. Se eu pudesse, assim. eu faria um desse pra cada música, mas é fogo. Ainda vai rolar ainda. Mas assim, ficou muito, muito, muito legal. E eu fiquei impressionadíssima com a sua desenvoltura de atuar, assim. E aí eu queria que você contasse rapidamente um pouco sobre esse processo também. De misturar duas coisas que são você e colocar no mesmo espaço. Porque eu acho que isso deve ter um poder diferente também, né? Muito. E aí depois a gente vai pro final, então. Eu tenho a sensação que a música, ela é uma arte muito sensorial. Ela abre um universo, principalmente um campo que é muito único em cada cérebro, em cada coração, em cada sensibilidade. Vai te bater, vai te lembrar uma coisa e pra ele vai lembrar outra. E quando você tem o complemento de uma arte como o do cinema, você tem a oportunidade de apresentar mais sobre aquele universo. Não necessariamente engessá-lo, mas mostrar uma ótica. E eu e o Gui, a gente justamente brinca que foi um feat, né? Como é um feat com o artista, de ele criar uma parte dele. Foi um feat com o Gui nesse sentido. De, tipo, trazer mais, assim. Porque, por exemplo, tem um diálogo longo nesse filme que é justamente discutir isso, assim. E aí? Trocar uma ideia mesmo com esse homem, com esse namorado, vamos dizer. Sobre as questões da vida, da relação, de como eles estão se amando. E também… Tem um desconforto ali, né? Isso, e também de trazer esse espaço também até de tempo de tela, sabe? Eu sinto que, beleza, o corte, a gente é viciado na dopamina do celular e todo mundo se perde ali. Mas, tipo, vamos falar disso aqui, vamos ver isso aqui. Vamos falar disso. E foi foda, porque não só coisas que aconteceram comigo, mas que aconteceram com amigas, que eu sei… que aconteceram com conhecidas. Ah, tá fácil as referências ali. Sim, você nem precisa se explicar muito. Inclusive, os meninos também foram questionados sobre as suas toxicidades, assim. Todo momento que a gente ensaiava e o Gui nos dirigia, a gente brincava que, assim… fui, ri, chorei. Que é um pouco assim, tipo… fui zoar isso, vi que eu faço em outro grau, assim. E isso acontece em outro grau. Então, é importante. Eu acho isso determinante. A atuação, pra mim, é uma paixão. É um romance. Assim, eu vou e volto. Mas eu vivo sem ela. Agora, a música, se eu parar, eu adoeço. Então… Nossa, mas você é babado na atuação, viu? Obrigada. Que venham mais filmes de suas músicas, entendeu? Porque eu acho que é uma união, assim, impecável. Um brilho. Que bom. Foi muito legal. Fico muito feliz, de verdade. Sim, acho que você vai gostar das próximas também. Eu tenho certeza. E agora, a gente tá indo pro final. E são perguntinhas rápidas. Tipo, boa. Papum. Pausa. Um estilo musical? Um estilo musical? O pop MPB atual. Um lugar que você sonha em tocar? Rock in Rio. Legal.
Um artista que você admira e já teve a oportunidade de trabalhar junto. Que eu admiro? Nossa, muitos. Mas... Hoje, assim. Hoje? Agora, nesse momento, tal. Que eu já trabalhei? É. Rael. Legal. Isso pode mudar. Claro. Essa resposta vale 24 horas. Sabe assim? Claro. E tem muitos. Qual o maior desejo atual da sua carreira? Que as minhas músicas sejam ouvidas por multidões. E o que a música significa pra você? Tudo. Tudo. Tudo, 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 tudo. Não existe a vida sem cantar. Pra mim. É isso. Muito obrigada. Amei. Obrigada. Também. Obrigada. Obrigada. É muito incrível, ela é maravilhosa.